gente, vou começar mais um vlog de leitura, retornando das minhas férias. Eu estava viajando, fiquei 10 dias viajando para Natal, no Rio Grande do Norte. Gente, que viagem maravilhosa! Eu amei muito. Eu sou extremamente apaixonada pelo Nordeste. Eu tava assim, ó, apaixonada por Maceió da última vez que eu fui. E agora Natal superou, gente. O Rio Grande do Norte é maravilhoso. Parece um paraíso. E eu fiz tanta coisa legal, gente. Tem muita coisa legal pra fazer lá. Eu compartilhei a minha viagem lá no meu Instagram, então tem um destaque lá se vocês quiserem ver tudo que eu compartilhei. Sobre a viagem, só tem lá, gente, no Instagram. Eu não fiquei gravando nada, não fiquei preocupada com isso, sabe, de ficar gravando vlog de viagem. Não, gente, porque eu tô indo lá pra descansar, pra tirar férias mesmo, tá bom? Então, por isso que eu não gravei nada aqui pra vocês. Realmente foram 10 dias que eu fiquei focada só nisso. Eu viajei com a minha família e a gente fez muitas atividades, a gente fez muita coisa que eu nem tive tempo, sabe, de pegar um livro pra ler. Até na praia, sabe, a gente se divertiu bastante, ficamos curtindo, mas não dava tempo de eu pegar livro para ficar lendo. Então foram 10 dias assim de descanso mesmo. Consegui descansar um pouco a mente e agora eu tô voltando aos poucos às atividades daqui de gravar vídeo, de gravar conteúdo para vocês. O único momento que eu consegui ler foi durante os dias de viagem, porque eu saí do Rio Grande do Sul para ir para o Rio Grande do Norte e eu fiz na ida 2 conexões e na volta eu fiz uma conexão. Então eu fiquei praticamente o dia todo viajando, porque também teve uma viagem de carro de 3 horas, porque a gente pegou um aeroporto em outro lugar, não foi daqui de Santa Maria que a gente saiu. Então ainda teve uma viagem de 3 horas de carro e o dia todo viajando de avião. Então no dia que eu fui e no dia que eu voltei foi o período que eu peguei o livro para ler. Que daí, né, dá pra ficar lendo, né, nesse dia de viagem. Então, na ida, gente, eu levei esse livro aqui pra ler, Escolhas de um Verão. Esse foi a minha leitura de ida. E eu consegui ler metade do livro durante esse dia de viagem. Li aproximadamente umas 200 páginas do livro e não gostei. Resolvi abandonar o livro, gente. Eu não sei se eu tava muito ansiosa pela viagem, mas eu acho que não, porque eu fui ver a nota do livro e a nota dele é bem baixa, então outras pessoas concordam comigo. Porque esse livro aqui ele é muito sem graça, gente, bem sem sal. Eu pensei que ia gostar bastante dele, até porque nós temos uma protagonista bissexual e ela tá num dilema ali da sua vida. Nesse verão que tá acontecendo a história, os pais dela estão se divorciando e ela vai ter que escolher se ela vai passar o verão com o pai dela, que é em Nova York, na cidade que ela já mora, que tem os amigos dela, e daí ela tem uma crush ruiva, que talvez nesse verão ela tenha a chance de se aproximar dessa crush dela. Ou se ela escolhe passar o verão com a mãe dela em Los Angeles, que é um lugar fora da zona de conforto dela, onde ela vai conhecer pessoas novas. A mãe dela colocou ela num programa de estágio que ela pode fazer algo diferente também, e nesse estágio ela vai ter um colega que é o Adam, que pode ser ali um interesse amoroso para ela. E daí o livro ele tem a narrativa que ele se divide nessas 2 realidades. Então tem capítulo que fala da vida dela se ela tivesse ficado em Nova York, e o outro capítulo se ela tivesse ido para Los Angeles. E não tem explicação isso, sabe? Só mostra como seriam as 2 realidades ali das escolhas dela. Por isso que é uma escolha de verão. Essa premissa é bem interessante, mas não funcionou, gente. Eu acho que a escrita ficou bem chata, os personagens bem sem sal. Ai, não tava me interessando, sabe? Eu acho que faltou algum drama, faltou alguma coisa mais envolvente. Tava sem graça. Então, a leitura não funcionou comigo. Ele era um livro leve para eu ler na viagem, mas infelizmente não funcionou e eu resolvi abandonar esse livro. Eu só li a metade dele. E na volta, eu peguei a leitura do Clube do Catarse. Nós estamos fazendo uma leitura coletiva de Divinos Rivais, gente. Olha só, essa edição belíssima, né? Com esse corte muito lindo. E
eu já estou na parte 2 do livro. Aqui é a parte 2. Olha que linda essa edição. Já posso contar um pouquinho pra vocês sobre a história, porque ela já me conquistou bastante. No começo eu estranhei muito a ambientação do livro, porque ele é uma fantasia. Tá acontecendo uma guerra entre deuses aqui nesse livro. E a ambientação parece ser meio que de época também. Então demorou um tempo pra eu entender como que era, assim, esse lugar, os personagens. Mas nós temos como protagonista a Iris, que é uma jornalista. Ela está disputando a uma vaga ali no jornal que ela trabalha com o Roman. O Roman é como se fosse o arqui-inimigo dela ali do trabalho. Outra coisa que eu posso contar para vocês também é que o irmão dela está nessa guerra, ele está lutando do lado da deusa. Tem toda uma história ali sobre os deuses que é explicada aqui no livro, que eu achei bem interessante. Na verdade, é como se fosse uma lenda. Algumas pessoas contam de uma forma, outras contam de outra. Ninguém sabe, na verdade, qual é o final dessa história aí da Guerra dos Deuses. E daí tá acontecendo ali nesse mundo, né, onde as pessoas ficam do lado do deus e outras pessoas ficam do lado da deusa. Mas uma coisa bem interessante envolvendo a protagonista é que ela tem uma máquina de escrever da avó dela. E ela estava escrevendo cartas pro irmão dela através dessa máquina e deixando num armário, e daí as cartas sumiam desse armário. E então ela acredita que essas cartas estavam sendo enviadas pro irmão dela de uma forma mágica, porque esse lugar aqui tem muitas coisas mágicas, tem edifícios mágicos. Do nada tem uma explicação assim de alguns lugares que são mágicos. Então essas cartas estavam sendo enviadas de forma mágica. Só que as cartas não estavam sendo enviadas para o irmão dela. Ela recebe uma resposta um dia falando que não era o irmão dela que estava recebendo as cartas. E sabe quem que estava recebendo as cartas? O Roman. Só que ele não fala para ela que é ele. Então, nessa parte que eu tô aqui da história, tem uma explicação sobre o envio dessas cartas. Eu acho que eu não vou contar pra vocês, mas envolve nessas coisas mágicas. A máquina de escrever dela também é uma máquina de escrever mágica. Então, é bem interessante ver toda essa história envolvendo as cartas, e eles vão começar a trocar cartas entre eles, porque agora, gente, nessa segunda parte que eu tô, a Iris vai pra guerra. Aconteceu, assim, uma coisa bem forte na história, que daí seria spoiler se acontece pra vocês, mas a Iris, ela não tem uma vida muito fácil, sabe? Então, é uma coisa bem triste que acontece, e a partir disso ela resolve ir pra guerra, até porque ela quer ter notícias do irmão dela, que ela não tem notícias, e ela vai como jornalista mesmo, ela leva a máquina de escrever dela para escrever sobre o que está acontecendo nessa Guerra dos Deuses, para informar as pessoas que acreditam que essa guerra nunca vai chegar ali na cidade onde eles estavam. Então eu cheguei nessa parte que ela vai para a guerra e estou muito intrigada com essa leitura, porque eu acho que eu vou gostar. As partes que ela escreve as cartas é muito bonita, gente. Essas trocas de cartas são coisas bem reflexivas sobre a vida deles, que eu tô adorando ler. E eu tô bem interessada também na parte de fantasia envolvendo os deuses. Mas eu acredito que esse livro vai ficar muito mais sobre os dois personagens. Sobre o romance, que eu acho que vai envolver eles, porque eu sei que é uma fantasia com romance. Talvez a parte da fantasia, da guerra, fique pro segundo livro, que inclusive ele já está na pré-venda. Então, em breve eu vou ler a continuação também, até a gente tá combinando ali no grupinho do Catarse pra gente ler a continuação meio que juntos também nesse ano, como uma leitura coletiva paralela, além das que a gente escolheu para ler todo mês. Normalmente a gente faz isso quando sai a continuação de uma série que a gente começou. Então venha participar do meu grupinho, gente. É muito legal, a gente conversa bastante, a gente se diverte com as leituras que a gente faz. Tem uma videochamada que eu faço todo mês, além da discussão que a gente faz com spoiler do livro. A gente também faz bate-papo, sprint de leitura, então tem muitos benefícios que vocês podem conferir no link do Catarse. É uma forma muito legal de vocês apoiarem o meu trabalho também. Então agora eu vou continuar essa leitura e conto aqui pra vocês qual que vai ser o meu veredito dela, porque eu sei que muitos de vocês já leram e querem saber a minha opinião. Será que ele vai ser um livro 5 estrelas? Eu estou sentindo, eu acho, que vai ser um livrinho 5 estrelas favorito. Vai, quem gostou de Divinos Rivais?
Levanta a mão! Talvez vocês escutem o barulhinho do ventilador aí de fundo, mas o verão ainda não foi embora. Acho que chegando o outono já começa a esfriar aqui no sul. E eu já estou preparada para isso, porque eu não aguento mais calor e ainda tá muito quente. Então ainda tem que ficar com o ventilador ligado. Pelo menos no vlog aqui eu acho que não atrapalha tanto ficar o ventilador aí de fundo. Deixa eu contar para vocês sobre leituras, que tem bastante coisa para atualizar vocês. Assim, primeiro eu terminei o Divinos Rivais. E a gente fez a discussão lá no grupinho do Catarse. E foi muito gostosa essa leitura. A escrita dessa autora, assim, é incrível, porque você tá lendo o livro de uma forma tão suave. Eu me senti suave, sabe, lendo esse livro. Você lia ele e você não queria largar. E apesar de que não acontecia tantas coisas, eu sentia que não acontecia muita coisa. O livro é bem mais focado no romance, ele tem, tipo, 2% de fantasia. Já aviso vocês. Não vão muito focado na fantasia. Ele tem muita pouca fantasia, só essa história aí da Guerra dos Deuses. Talvez a autora quis deixar mais pro segundo volume, um pouco mais de fantasia. A outra coisa que é mágica é a parte das máquinas, né? Que são mágicas, máquinas de escrever. E é muito legal essa história, a conexão delas. E é isso, gente. O livro ele é mais focado no romance. Até a gente discutiu isso, né, na nossa reunião, que será que talvez não caberia a autora fazer só um livro histórico sobre guerra mesmo, guerras reais, com esses personagens? Só com o realismo mágico das máquinas de escrever? Poderia. Eu não sei se essa guerra dos deuses faz muita diferença para a história, porque o que você mais gosta aqui, o que mais você se afeiçoou, o que mais te envolve é os personagens, o relacionamento entre eles, o romance. Tenho certeza que a maioria do povo que gostou do livro gostou mais pelo romance. Até porque ele não entrega muito de fantasia. Então, talvez se fosse numa guerra que não fosse entre deuses, funcionaria o livro da mesma forma. Talvez ele não vendesse, mas ele funcionaria. Se fosse uma outra guerra, baseado em uma guerra real, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial. Porque a parte mágica mais legal, por enquanto, é a parte das máquinas de escrever, na minha opinião. Essa questão aí da lenda dos deuses, a guerra dos deuses, como que eles estão envolvidos nessa guerra que está acontecendo, eu espero que a autora coloque aí pro segundo livro, porque fez muita falta. Ela só colocar essa informação aí, não explorar isso. Então, eu acho que quem vai muito focado nisso pode acabar se decepcionando um pouco com o livro. Até eu fui muito boazinha, eu dei 5 estrelas, amei, porque eu meio que tirei esse foco da fantasia quando eu me envolvi com os personagens e abracei o romance. Então, o livro acabou sendo 5 estrelas pra mim. Eu amei, gente. Amei muito. E o romance é lindo. Eu acho que ele traz uma história de amor muito bonita, que você lê as páginas e você não quer mais parar de ler. O personagem do Roman é um cristalzinho, assim. Eu gostei muito dele, me apaixonei por ele também. E ele é muito fofo e eu adorei, assim, o envolvimento deles. Tem uma cena ali chegando pro final que é linda. Acho que quem é muito chorão com livros vai chorar nessa cena, porque parece ser uma cena emocionante, assim, uma cena linda. Então, esse aqui é pros fãs de romance, pros fãs de romantasia. Indico bastante esse livro. Eu acabei curtindo bastante a leitura, eu consegui ler ele muito rápido, li ali no final de semana, que a discussão foi no domingo e deu tempo de eu terminar ele. E a parte das cartas, gente, é lindo, assim, as declarações deles nas cartas, não declarações de amor, mas eles falando sobre a vida deles, refletindo sobre muitas coisas pessoais deles. É escrito de uma forma poética. É muito lindo de você ler. Eu vou ler um trechinho para vocês, por exemplo, de uma carta. Porque às vezes a força não está nas espadas, no aço ou no fogo, como tão frequentemente nos fazem acreditar. Às vezes se encontra nos lugares quietos e suaves, em segurar a mão de alguém em luto, em escutar os outros, em se prontificar um dia após o outro, mesmo em momentos de cansaço, de medo ou de simples incerteza. Isso é força. Ó, vou ler um outro trechinho aqui pra vocês também, ó. Acho que todos nós usamos armaduras. Acho que quem não usa é tolo e arriscador
de se ferir nas pontas afiadas do mundo inúmeras vezes. Se aprendi algo com tais tolos, no entanto, é que vulnerabilidade é uma força que a maioria de nós teme. É preciso coragem para tirar a armadura, para permitir que as pessoas nos vejam como somos. Às vezes me sinto como você. Não posso correr o risco de que me vejam como sou. Porém, há também uma voz baixinha lá no fundo, uma voz que diz: você perderá tanto ao se resguardar dessa forma. Assim, ó, lindíssimas as cartas trocadas. Então, esse livro aqui é para os últimos românticos, para quem gosta de cartas de amor também. E no final de semana, eu aproveitei e peguei 2 HQs para eu ler também, que eu tinha aqui. O Ladrão Entre as Árvores é uma graphic novel de Uma Chama Entre as Cinzas. E eu comprei ele numa última promoção que teve aí, agora não lembro qual promoção que foi. Eu paguei R$16 nessa HQ. E eu adoro a série Uma Chama Entre as Cinzas. Tem um vídeo aqui no canal falando sobre ela, se vocês ainda não viram. Esse livro aqui, ele vai contar uma história dos nossos personagens queridos, o Elias e a Helene, jovenzinhos. Eles estão na escola, academia Blackcliff, na academia Blackcliff, para eles se tornarem soldados de elite do Império Marcial, que é quando a gente encontra eles, né, no começo da série. Tem esse outro personagem aqui que é o Tev na história, e assim, emocionante o final. É assim, tocante, você vê o quanto isso que aconteceu aqui nessa graphic novel mudou um pouco ali a visão do Elias, por exemplo, ali da vida dele, de algumas coisas. Então, recomendo para quem é fã da série Uma Chama Entre as Cinzas. Olha como que são as ilustrações, elas são bem coloridas e tem bastante história, bastante balãozinho aqui dentro para ler. Eu também li Nos Olhos de Quem Vê. Esse livro aqui é de uma autora nacional, de uma quadrinista nacional, a Elô D'Angelo. E não é bem uma história esse daqui, gente. São tirinhas, eu acho. Eu não sei explicar. Mas ele é um livro que ele vai falar sobre o nosso corpo. Eu acho que principalmente o corpo feminino. E ele vai falar sobre nós, mulheres, aceitarmos muitas coisas que a sociedade taxa como feio, como horroroso, assim, nos nossos corpos. Então, por exemplo, ele fala do peso. Ele fala dos pelos do corpo, fala sobre peitos, ele fala sobre a pele também. Ele é um livro que ele vai falar muito e trabalhar muito sobre autoestima, fala como nós mulheres devemos nos libertar desses rótulos, desses padrões que a sociedade impõe, que o machismo principalmente impõe, né? Ele é um livro, assim, feminista, digamos assim. Então, eu recomendo bastante para vocês. A quadrinista finalista da Comic Con Experience Awards escreveu este livro compartilhando experiências pessoais com os quais é impossível não se identificar. Ah, é isso que eu esqueci de falar. Ela fala dela mesma aqui no livro. Então, são coisas para nós leitoras se identificar com experiências pessoais dela. Então, eu achei bem interessante. E agora, a minha leitura atual, gente, tá o babado, que é O Lugar Errado, Hora Errada. Estava com vontade de ler um thriller. O ano passado eu não estava com tanta vontade de ler livros de suspense. Eu estava meio enjoada de livros de suspense. Mas esse ano eu tô sentindo que tá voltando a minha vontade de ler os livros desse gênero. Eu acho que depois que eu li o Outsider do Stephen King, fiquei mais animadinha. Então tem esse lançamento aqui da Record, que ele é um livro de suspense com viagem no tempo. E o que acontece aqui é uma viagem do tempo muito louca, porque parece meio que um looping temporal também. A protagonista do livro, ela é uma mãe e ela presencia o filho dela assassinar um cara estranho na frente da casa deles, ali na rua. E daí o filho dela vai preso e tudo, e ela sem entender o que aconteceu e tal. E quando ela vai dormir, ela acorda no dia anterior. Então, cada vez que ela dorme, ela volta no passado e vai acordando dias anteriores daquele acontecido. Então, ela acha que isso está acontecendo para ela prevenir que o filho dela mate essa pessoa. Ou seja, ela vai ter que descobrir no que o filho dela estava envolvido, quem que era esse cara, por que ele matou esse cara. Ela tem que descobrir toda essa história de como que chegou naquilo. Ela acredita que quando ela descobrir finalmente ali um ponto-chave, ela pode mudar o futuro. Para quem gosta de viagem no tempo, é bem legal, assim, o livro. E ele acaba não sendo tão repetitivo, porque
Cada dia ali é meio diferente. E chegando mais pra metade do livro, que é onde eu estou, que eu estou bem na metade, eu acho, que é na página 170, tem algumas revelações aí chocantes. Gente, tá um bololô esse livro. Virou um bololô porque toda hora ela recapitula as coisas. Ela tenta recapitular de forma cronológica, porque ela tá vivendo de trás pra frente os dias e ela tenta organizar as coisas de forma cronológica. É muito doido. A tua cabeça dá um nó também quando ela começa a explicar essas coisas. Que daí fica falando, isso aconteceu tal dia, ele conheceu tal pessoa tal dia, vai seguindo a ordem, mas tá acontecendo, na verdade, de trás pra frente. Então é muito doida a leitura desse livro, eu tô adorando, isso faz com que a leitura seja meio frenética e meio doida. E daí eu tô anotando até muitas coisas aqui pra tentar entender bem essa ordem cronológica também. E agora umas revelações chocantes. E assim, ó, eu dei uma espiadinha. Aquela pessoa que odeia, né, ver spoiler de livro, mas eu resolvi dar uma espiadinha de até quantos dias ela vai voltar no passado. Porque assim, ó, eu cheguei numa parte que pulou vários dias. Não tá seguindo assim dia a dia. Pulou vários dias no passado. Daí eu pensei, vou dar uma espiadinha de quanto tempo que ela vai pular no passado. Estou em choque. Só vou dizer isso pra não dar spoiler pra vocês. Estou em choque, agora eu preciso terminar esse livro. Agora eu preciso terminar pra saber como que essa história vai parar. Porque ela precisa amarrar todas essas coisas. A autora é uma autora? Eu nem vi se é uma mulher. É uma autora. Mulher, você precisa amarrar tudo isso. Porque tá um bololô que fez um bololô na minha cabeça também. Eu já atualizo vocês aí do que eu vou achar. Temos uma leitora de thriller voltando. Sou eu. Gente, voltei na vibe suspense thriller. Eu não sei se vocês lembram, mas o ano passado eu não tava assim muito afim de ler esse gênero literário. É um gênero literário que eu gosto muito, porque eu já encontrei livros muito surpreendentes que explodiram minha cabeça assim quando eu me aventurei nesse gênero. Na verdade, essa coisa de investigação foi um gênero literário que me formou como leitora também, porque quando eu era adolescente, quando eu lia livros da biblioteca da escola, eu gostava muito de procurar aqueles livros de detetives, de mistério. E Dan Brown também, que é um livro que você segue investigação, pistas, né, mistérios, também foram livros que me formaram como leitora. Eu caracterizo assim o thriller, um gênero que instiga muitas pessoas à leitura. Então eu acho que esse é um gênero literário que eu sempre vou gostar de ler. Só que teve uma época que eu tava saturada, sabe, dos thrillers, que eles não estavam mais me surpreendendo, eu tava achando os livros, assim, muito na mesma fórmula, e eu não tava mais aproveitando essas leituras. E o ano passado eu dei uma grande pausa, assim, nesses livros. Eu lembro que eu peguei mais os thrillers de suspense para ler no mês de outubro, mas se for contabilizar ali no meu ano, eu li muito pouco livros nesse gênero literário. E agora no começo do ano, quando eu li o Outsider, eu acho que eu fiquei mais animada, sabe, em ler livros de investigação, voltar a ler thrillers. E esse mês de fevereiro, então, gente, estou lendo aí muitos thrillers. E thrillers bons, livros que eu gostei muito. E eu vou compartilhar agora com vocês aqui nesse vlog. O primeiro, né, que eu terminei, como vocês viram pela minha reação ali do plot twist da história,
o lugar errado, na hora errada. Terminei, faz 2 dias que eu terminei esse livro. E eu gostei bastante do final dele. Como eu falei pra vocês, estava dando um nó na minha cabeça. Eu pensei, será que as coisas vão ficar amarradinhas no final? E ficam. Tudo se encaixa ali pro final. A autora escreveu uma história assim bem diferente também de outros thrillers que eu já li, então eu acho que eu me surpreendi em alguns momentos. Foi muito legal que esse negócio de viagem no tempo é como se fosse um realismo mágico que acontece na história. Não fique esperando uma explicação pra isso, tá? Porque não vai ter. Ele acontece de uma forma mágica, que ela volta no tempo, daí no final, né? Eu não vou contar o que acontece, mas assim, não vai ter explicação sobre isso. E é muito legal que esse livro também, uma hora você acha uma coisa e até você sente raiva dos personagens por causa dessa coisa. Daí depois, quando explica tudo e você entende, muda toda a tua visão, sabe, sobre a história. Isso que é muito legal. Só teve uma coisinha assim, ó, que eu acho que na metade do livro teve uma revelação assim bem importante que já dá pra você ter uma noção do que vai acontecer no livro. Na verdade, dá pra você ter uma noção do que tá envolvido no livro quando você chega ali na metade. E daí, depois dessa revelação, quando você compreende melhor a história sobre o que ela vai ser, daí começa a ter umas partes que eu achei um pouquinho cansativas. Daí o livro tava começando a ficar chato, sabe? Depois ali na metade eu fiquei, ah não, será que então o livro vai ficar chato, vai ficar meio repetitivo, vai ficar meio enrolado? E daí então teve um trechozinho de toda essa jornada da personagem que eu tava achando meio chatinho. Mas depois começou a revelar algumas coisas a mais, chegando ali pro final, que foram muito boas. Então eu acabei gostando, curtindo o final do livro. Então essa partezinha aí já mudou de repente, já voltei no mesmo ritmo que eu tava ali no começo da história. Então por isso que eu vou dar 4 estrelas para esse livro. Eu acho que foi uma experiência muito legal. E eu gosto muito de viagem no tempo, então eu achei que ficou uma combinação muito interessante para esse livro, eu recomendo para vocês. Ele não é um thriller violento, eu sei que algumas pessoas gostam de ler thrillers psicológicos que não tem violência, não tem muitos gatilhos, então eu recomendo esse daqui. Ele é um thriller mais leve, ele é mais envolto do mistério. É claro que no começo da história o menino mata uma pessoa, mas não é aquela cena sangrenta, aquela cena aterrorizante, perturbadora. Ele não é um thriller perturbador. Ele é um thriller bem legal e ele fala muito sobre família, né? Porque é uma mãe que tá tentando ali salvar o seu filho de se tornar um assassino, digamos assim. É uma mãe que tá tentando entender ali o que tá acontecendo, né, com o filho dela. Então ele traz uma mensagem muito familiar aqui na história e eu acho que ele é ótimo para quem quer ler thrillers que não são violentos, que não são perturbadores. Um thriller mais de ação, eu acredito. E com bastante drama também. Então eu acho que é isso, é um thriller dramático. Agora, outro thriller psicológico, bem dramático, que eu terminei de ler é Precisamos Falar sobre o Kevin. Eu tinha começado a ler esse livro no mês de fevereiro. Eu estava lendo ele com uma apoiadora do Catarse, inclusive a Maura ainda não terminou o livro. Eu que devorei ele ali no final porque estava muito bom o final. Acabei terminando o livro antes dela. E eu pensei que o livro não ia me surpreender chegando ali pro final. E mordi a língua, gente, porque ele me surpreendeu, conseguiu me surpreender com aquele final, gente, perturbador. Esse daqui é um thriller psicológico perturbador. Esse sim tem gatilhos, tem coisas violentas, tem coisas que incomodam bastante o leitor, principalmente se você for mãe. Porque ele é um livro que vai falar muito sobre a maternidade. Nós temos um menino que foi responsável por um massacre numa escola. E daí nós temos o relato dessa mãe sobre isso e o relato dela sobre a criação dele. Ela faz isso em forma de cartas para o marido dela, dá para ver no começo que eles não estão mais juntos, e daí ela meio que faz um desabafo, sabe, sobre toda a vida dela. E isso é muito interessante, porque ele faz com que o livro seja muito profundo. Foi isso que eu senti durante a leitura. Ele é um livro muito profundo, com muitas camadas, pega lá no fundo mesmo dos sentimentos de uma mãe na criação ali do filho dela, que incomoda bastante, assim, em muitas situações. As ações do menino em muitas coisas, as ações da mãe em relação ao menino também
acabam sendo bem perturbadoras em alguns momentos. E é muito reflexivo também, eu achei que essa leitura fez eu refletir sobre muitas coisas. Quando ela começa a analisar as coisas sobre o Kevin, nós leitores também ficamos analisando e refletindo sobre isso. Então a gente se sente como se fosse essa mãe. Então eu achei que a escrita dessa autora é muito boa, porque faz nós leitores se sentirmos como a personagem do livro. Da mesma forma que ela está avaliando as coisas, refletindo sobre as coisas, nós leitores estamos fazendo o mesmo durante a leitura. Então por isso que ele acaba sendo um livro bem profundo e em muitos momentos ele é uma leitura lenta. Principalmente no começo, eu achei o livro muito lento no começo, até você entender bem as camadas ali que ele vai seguir. Então ele é um livro para você ler com calma e acabou sendo uma leitura aí de 1 mês e meio, mais ou menos, ou de 1 mês inteiro. Não lembro quando que eu comecei a ler ele, mas foi um livro que eu li mais calmamente. Fui dando bastante pausas na leitura desse livro, mas chegando ali pro final, eu devorei ele. Eu queria saber ali o final do livro. Teve, assim, uma grande surpresa, porque eu pensei que o livro estava muito bem desenhado, que a história estava muito bem colocada, exatamente o que tinha acontecido. E fui muito surpreendida, gente, com aquele final, quem leu sabe, e eu não estava esperando por isso, então eu fiquei chocada com o final da história. É muito interessante. Então eu acabei dando 4,5 estrelas pro Precisamos Falar sobre o Kevin. Achei o livro genial. Eu acho que eu tirei meia estrela, porque o livro ele não me pegou tanto como eu acho que ele fala assim com outros leitores, principalmente para quem é mãe, por exemplo, e gosta de livros sobre maternidade, talvez o livro pode agradar mais ainda, ou não, pode perturbar, né, a mais ainda a mente de uma mãe lendo esse livro, porque eu achei assim muitos momentos lentos que eu tava meio assim, sabe? Eu pensei, eu acho que eu não vou gostar desse livro. Por muitos momentos eu fiquei sentindo isso. E ele é um livro melhor de você avaliar quando você termina ele. Não dá pra você avaliar antes de você terminar. Então é um livro, se você abandona, gente, você vai perder muita coisa. Você vai perder a experiência de leitura se você abandonar esse livro. Então ele é um livro que eu não recomendo vocês abandonarem. Se vocês vão começar a ler, leiam até o final. Porque só quando você chega no final que você consegue refletir melhor sobre a leitura, que você consegue avaliar melhor o que você leu. Gente, vale muito a pena. E ainda nessa vibe, maternidade, mães como protagonista, thriller psicológico, estou lendo agora o novo livro do Rafael Montes, Uma Família Feliz, que ele foi lançado agora, né, quentinho esse lançamento, e já estou na metade do livro. Em 2 dias eu cheguei na metade do livro, ele é super rápido de ler e eu tô falando pra vocês, gente, tô devoradora aí de livros de suspense, porque ó, li 3 em sequência e tô curtindo bastante. Esse livro aqui, em alguns momentos eu também penso, não sei se eu vou gostar desse livro. Em outros momentos já eu fico um pouquinho mais animada, mais eufórica. O que tá mais me deixando animada é porque eu tô lendo o livro assim super rápido, eu tô fisgada na leitura. E o que é a história desse livro? Deixa eu contar pra vocês, porque nem eu sabia da história do livro antes de ler ele. Eu li às cegas porque eu já li todos os livros do Rafael Montes. Ele é um dos meus autores de suspense favoritos e é muito legal que é um autor nacional que tá ficando muito famoso, né, aí no Brasil, porque ele é roteirista também, ele fez a série do Bom Dia Verônica e tem uma novela também que ele é roteirista. E daí eu tava super animada pra ler esse lançamento dele. E já tem um filme, gente, eles já gravaram o filme desse livro. O filme é com a Grazi Massafera como Eva e o Reinaldo Gianecchini como o marido da Eva, o Vincent. Então nós temos esse casal que eles são super ricos, moram num condomínio riquíssimo. Eles têm uma família muito grande, que são 2 gêmeas, e no começo ela fica grávida de um bebê, de um menino. Então aí é uma família de 5 integrantes. E eles apresentam ser uma família feliz e tem tudo para ser uma família perfeita, sabe, né? Como diz no título. Só que o que acontece é que a Eva, ela na verdade teve esse bebê, mas para garantir um selo de maternidade. Por que eu digo isso para vocês? Porque as meninas, as gêmeas, não são filhas dela, são filhas do primeiro casamento do Vincent. O Vincent era viúvo
E daí ele conheceu a Eva. E a Eva, então, quis dar esse bebê pro Vincent. E ele queria muito ter um menino. E ela conseguiu, teve esse menino. Só que você vê no começo da leitura que ela tava meio desconfortável com isso. Dá pra ver que ela não tava, assim, preparada pra ser mãe. Então, gente, ele é um livro que vai falar sobre maternidade de uma forma também perturbadora. Eu acho que ele é um livro que gera muitos gatilhos pra quem é mãe. Ele é muito perturbado para uma mãe ler, porque ele vai falar muito disso, um pouco assim da rejeição que ela vai ter ali da maternidade, e também porque ele tem uma coisa bem violenta, que as crianças começam a aparecer com alguns hematomas. Então tem uma violência ali contra as crianças, só que esse acaba sendo um mistério no livro. Isso, gente. E é isso que eu posso contar pra vocês. Esse que eu contei pra vocês, gente, acontece ali até uns 20% da história, tá? Então eu acredito que tá na sinopse do livro, que não é spoiler. Mas agora deixa eu contar uma coisa assim genial que o Rafael Montes fez nesse livro. O primeiro capítulo do livro é o último capítulo. Eu acredito que é o último capítulo ou um dos últimos capítulos. Eu não dei uma conferida ali no final. Mas se for o último capítulo, puta merda, Rafael Montes, você não vai terminar o livro dessa forma. Eu só tô pensando nisso. Tem que ter um epílogo depois desse capítulo. Então, gente, você começa o livro já sabendo o que vai acontecer no final. E não vou contar pra vocês. Apesar dele estar no primeiro capítulo, não vou contar pra vocês. Dá pra vocês lerem a amostra do livro, né, que tem disponível na Amazon. Vocês conseguem ler aí o primeiro capítulo. E isso vai deixar vocês instigados a ler a história. E o Rafael Montes, não satisfeito com todas essas coisas intrigantes e creepies nessa família, ele também colocou aquelas bonecas reborn na história. Sabe aquelas bonecas que são iguaizinhas a um bebê recém-nascido? Que é um negócio ali todo trabalhado. E, gente, eu acho essas bonecas assim muito realistas, elas são muito realistas e até me dá um pouquinho de medo assim quando eu vejo essas bonecas. E o Rafael Montes colocou isso na história porque a Eva, ela trabalha com isso, ela faz essas bonecas, esses bebês reborn. Por isso que nós temos aqui, ó, na capa do livro, é a cabeça de uma dessas bonecas, gente. Parece que é a cabeça de uma criança, mas é a cabeça da boneca. E eu tenho certeza que ele colocou isso pra deixar a história assim meio creepy. Porque, gente, vai dizer que vocês não acham meio estranho assim essas bonecas. Eu sei que é um trabalho assim bem artístico. Até a Eva mostra aqui durante a história que é uma coisa muito artística. Ela faz cada detalhezinho, é como se fosse uma pintura, tudo muito bem feito nos mínimos detalhes, sabe? Só que eu acho que algumas pessoas usam essas bonecas, assim, de uma forma muito realista, assim. Até ela conta aqui, né, fazem quartos inteiros pra boneca. Algumas mães, por exemplo, que já perderam o seu bebê, querem ter essa lembrança do bebê na forma da boneca. Então, ela faz a boneca bem igualzinha à foto que mandam pra ela. E daí até ela fala assim, o bebê... Ela diz o nome, né, da boneca, tipo, o Bruno vai nascer tal dia. Dela entrega a certidão de nascimento e a mãe, a dona da boneca, fica preparada para receber ali a boneca no dia do nascimento. É umas coisas assim, sabe? E assim, ó, o Rafael Montes é maluco. Então eu acho que vai ter alguma coisa intrigante a respeito dessas bonecas também. Na verdade, já apareceu uma coisinha interessante. Então eu estou na metade do livro ainda. Tenho muito para comentar com vocês quando eu terminar esse livro, porque Rafael Montes sempre surpreende bastante no final. Eu tenho algumas teorias. Na verdade, assim, ó, eu não sei vocês, leitores de thrillers, mas quando tem thriller com mulheres de protagonismo, eu sempre desconfio do homem, do marido, que ele tá envolvido em alguma coisa. Tem alguma coisa errada com o marido. Não é possível o marido ser o santinho, ser o perfeitinho. Não, gente, liguem essa chavinha pra vocês. Isso não é spoiler, gente. É uma coisa assim que você capta em muitos livros quando você lê livro de suspense. O cara é perfeitinho, maravilhoso, o homem dos sonhos. Tem alguma coisa errada. Chegamos à conclusão, não existe homem assim. E é isso que eu aprendi com os livros de suspense. É a mensagem que eu tenho pra dizer pra vocês. Isso envolve uma das teorias que eu tenho, mas eu acho muito legal, porque eu acho que eu já comentei isso com vocês alguma vez. Porque eu não gosto quando tem thrillers com personagens femininas
que eram para elas serem vítimas em algum momento, mas as pessoas acabam falando mal da reputação dela, acabam destacando muitos defeitos nessa personagem, e às vezes no final ela acaba sendo a vilã, acaba sendo a errada na história toda, acaba sendo a assassina, a criminosa, e o cara acaba sendo bonzinho, o herói. Eu não gosto muito desses thrillers. Eu prefiro os thrillers onde as mulheres são heroínas na história, eu acho que são os que me comovem mais. Inclusive, o Rafael Montes escreveu um livro que nós temos uma grande heroína ali na história, que é Uma Mulher no Escuro. Antes disso, ele tinha escrito só livros com homens como protagonista, e essa foi a primeira protagonista mulher dele. Então agora a Eva é a segunda protagonista mulher que o Rafael Montes está escrevendo. Eu tenho mais um detalhezinho para contar para vocês sobre esse livro. É que ele tem uma coisa que não me desceu, que eu não gostei, sabe? E assim, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso. Mas é um detalhe que ele colocou na história sobre questões raciais. Porque nós temos uma personagem negra no livro que é colocada como diarista. Ali nessa casa onde todos são brancos e ricos, tem uma diarista preta. E daí acontece um desentendimento entre a Eva e ela, onde a diarista acusa ela de racista. E não sei, eu acho que o Rafael Montes não conseguiu elaborar muito bem isso no livro. Ficou assim um negócio muito jogado e meio estranho, sabe? Eu não gostei. Eu acho que se ele fosse levantar essa pauta no livro, não deveria ter sido dessa forma. Não sei se vocês me entendem. Eu acho que quando vocês lerem o livro, prestem atenção nisso, se vocês vão sentir que ficou meio estranho, da mesma forma que eu senti. Mas eu, como uma pessoa branca, não tenho muita propriedade para falar se ele abordou muito bem isso daí no livro. Para mim ficou um negócio meio jogado e até colocado numa intenção errada também. Eu não sei, gente. O único defeito que eu encontrei na história, por enquanto, eu acho que ele poderia ter colocado representatividade negra no livro de uma outra forma e não da forma que ele colocou. Então é essa a crítica que eu tenho até agora, na metade do livro. Eu não sei se essa personagem ainda vai aparecer, vai ter alguma coisa ainda a respeito disso. Vamos ver até o final do livro. Eu tava parando de falar aqui, mas eu esqueci, gente, eu tô muito leitora. Tô muito leitora nesse mês de março. Eu estou sentindo que vão ter muitas leituras boas. Eu quero só contar pra vocês que ontem eu comecei Babel também, além do livro do Rafael Montes. Tô lendo esse, então eu tô lendo 2 livros ao mesmo tempo, um livro físico e um no Kindle. E eu só li 60 páginas do livro, gente. Gostei do começo desse livro e eu só vou falar isso por enquanto, porque eu vou gravar um vlog de leitura desse livro, dando mais detalhes do que eu vou gostar, do que talvez não vai funcionar, de toda a minha experiência nesse calhamaço de 600 páginas. E o vídeo vai ser sem spoiler, tá? Vai sair no canal quando eu terminar ele e eu vou só contar algumas coisas, vou falar bem pouco sobre ele nesse vlog. Eu acho que até nem vai dar tempo de eu terminar o livro até o vlog terminar. Vamos ver, o que eu puder eu comento aí com vocês, mas vai ter um vídeo separado sobre Babel. Você saia. Você bateu nelas. Eu sei que foi assim. Hora de atualizar vocês com o meu cestinho. Sim, ele está cheio. Gente, não cabe mais livro aqui.
era o que eu mais temia, porque vai ter um monte de livro no correio pra eu buscar essa semana. Eu acho que vai chegar uns 10 livros pra eu buscar e o meu cestinho está cheio. Então, será que eu vou dar conta de ler tudo? Então, as minhas próximas leituras é O Oceano do Fim do Caminho, A Tempestade que Criamos, A Quarta Asa e Um Grande Esperado, Tudo Me Leva Até Você, que é um livro sáfico da Nina Lacour, Assistente do Vilão, que também é um livro que fala muito bem. E eu comprei o segundo livro aí, que eu vou voltar a ler a série, né, da Cidade de Lua Crescente. Então, eu comprei Casa de Céu e Sopro na promoção que teve esses dias. Esse aqui continua aqui, que eu acho que tava, né, do vlog passado. Então, eu acho que no próximo vlog vai ter mais livro ainda, além do sexto. Terminei o novo livro do Rafael Montes e eu me surpreendi bastante com o final. Fui pega muito, assim, de surpresa, fiquei chocada, assim, com as revelações que teve ali pro final da história. Teve até uma parte que é bem cômoda. Eu senti que era uma parte assim, mais pesada da história, que te incomoda bastante durante a leitura. Então, Rafael Montes, ele continua, gente, escrevendo livros perturbadores, que incomodam mesmo. É o estilo do thriller dele, aqueles thrillers mais pesados. E aqui, como envolve crianças, parece que é maior ainda essa sensação de incômodo que você tem durante a leitura. E eu acredito que o filme vai ser muito bom, porque eu vi o trailer do filme e eu achei os atores, assim, incríveis na atuação pelo trailer. A Grazi Massafera e o Rinaldo Gianecchini, acho que vão arrasar nesse filme, então eu tô doida pra ver. Mas, gente, eu falei pra vocês que o final me surpreendeu. Na verdade, foram as revelações do que realmente estava acontecendo, assim, eu fiquei chocada. Mas o final do livro, eu não gostei. Não gostei. Sabe por quê, gente? O Rafael Montes, ele deu uma de os dois morrem no final, no sentido de que você lê o título, você já sabe o que vai acontecer no final, né? Mas nesse aqui, ele já te deu o final do livro no primeiro capítulo, lembra que eu contei pra vocês? Então você já sabe o que vai acontecer no final, porque você já leu o final do livro no começo. O livro começa com o capítulo 30, e o capítulo 30 é o final do livro. Só que eu tava muito na expectativa de que esse não fosse o final da história. E que ele, na verdade, fosse meio que fazer um jogo ali da gente entender que aconteceu uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Ou então que tivesse um epílogo, que ainda tinha coisas pra acontecer, sabe? Um epílogo explicando melhor, assim, esse final. Mas não, gente, eu fui totalmente palhaça lendo o final desse livro, porque realmente o capítulo 30 é o último capítulo, é o final do livro. Então tenham em mente que vocês realmente vão ler o final do livro lá no começo da história. Não se iludam, como eu me iludi. Eu me senti muito iludida. Igual eu falei pra vocês, o livro lá dos dois morrem no final, você sabe que os dois morrem no final, mesmo assim você lê o livro iludida. Mas realmente os dois morrem no final. Então, Rafael Montes seguiu mais ou menos essa mesma lógica. Então, eu tava muito iludida que teria um epílogo, que teria alguma coisa depois, que talvez esse final não fosse bem assim, dessa forma que aconteceu. Então, eu não gostei disso, porque é um final, assim, muito abrupto. É um final que deixa pontas soltas. Você tem essa sensação de que tá faltando alguma coisa, sabe? Quando você lê esse capítulo 30. Então, foi uma sensação meio de vazio. Só que a proposta do livro é que você já sabe o que vai acontecer. Só que você precisa ler todo o andamento da história, tudo o que aconteceu para chegar naquele final. Essa é a proposta do livro. Então, se você não for ler iludido, eu acho que vocês vão gostar bem mais do que eu gostei. Mas foi uma leitura 4 estrelas. Eu acho que eu tirei essa 1 estrela por conta dessa questão mesmo. Porque, no geral, foi um livro que me envolveu muito. Foi um thriller super rápido, envolvente. Ele me prendeu do começo ao fim. Ele é um thriller que vale a pena a experiência para quem não
se sente desconfortável com esse tipo de gatilho de maternidade sem filtro, de violência contra crianças. Eu acho que esses são os gatilhos principais da história. Mas um ponto bem interessante que eu encontrei nesse livro e que eu acho que é um dos objetivos assim que o autor quis colocar na história é a cultura do cancelamento, porque ele aborda muito isso da situação que acaba acontecendo do meio para o final do livro. Tem uma situação de cultura do cancelamento, onde o pessoal começa a tirar suas próprias impressões sobre uma coisa que aconteceu e começam a cancelar a pessoa na internet, divulgar e falar, comentar um monte de coisa, sabe, sobre a pessoa, sem saber o que realmente aconteceu, sabe, julgando sem de fato provar que aquilo aconteceu. Então o autor ele traz esse tema no livro, que é bem interessante. Eu acho que isso foi bem colocado assim na história. Ele é um livro também que trabalha muito o psicológico, até a personagem questiona o seu próprio psicológico, de será que ela tá ficando louca, será que essas coisas realmente estão acontecendo, devido também a coisas que aconteceram na infância dela, tem toda aquela coisa também do trauma que a pessoa teve na infância. Ele traz algumas questões psicológicas bem interessantes também, mas eu vou destacar para vocês mais um ponto negativo que eu lembrei agora. Que por muitas vezes eu achava a protagonista assim meio burra. Principalmente com uma coisa ali do final, eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que isso aconteceu, sabe? Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que ela fez isso. Sabe quando você tem a sensação que os personagens são burros em frente a algumas situações? Então eu senti, infelizmente, um pouco disso com a Eva. Meio ingênua, assim, em alguns momentos. Mas é isso, gente. Não é um livro perfeito 5 estrelas pra mim, mas foi uma ótima leitura que eu acho que vale 4 estrelas. E eu fui ver a minha avaliação dos últimos livros que eu li do Rafael Montes. E realmente os últimos 3 livros aí que ele lançou, que é Uma Família Feliz, Uma Mulher no Escuro e Jantar Secreto, eu dei 4 estrelas. Então, eu acho que mais ou menos ficou assim no mesmo estilo aí os livros do Rafael Montes. Foi uma leitura muito intrigante, foram thrillers que eu considero ótimos assim, principalmente para quem gosta de ler esse gênero. Mas eu acho que eu sempre tenho algumas críticas. Eu sinto isso. O Rafael Montes é um dos meus autores de thrillers favoritos, porque eu já li todos os livros dele, eu devorei os livros dele, eu assisti a série do Bom Dia Verônica e devorei aquela série também, tava muito fisgada assim na trama. Então ele acaba sendo um dos meus autores favoritos, mas ele é um autor que eu sempre tenho críticas assim para dar para os livros. E eu tô pensando em fazer um vídeo. O que vocês acham de eu fazer um vídeo falando de todos os livros do Rafael Montes? Eu tive essa ideia, eu achei legal, eu acho que vocês vão gostar, vocês gostam quando eu dou recomendação de thrillers. Então conte aqui nos comentários o que você achou aí da minha volta lendo esse gênero literário. Eu vou deixar o link de todos os livros que eu mencionei nesse vlog aqui na caixa de descrição. Vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. Muito obrigada a quem compra nas promoções que tem na Amazon com o meu link também. Eu compartilho várias promoções, pré-venda de livros lá no meu canal do Telegram, então entrem lá. E curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, ative o sininho para não perder vídeo novo. E aqui do lado eu vou deixar a playlist de outros vlogs de leitura. Você perdeu algum vlog de leitura? Faça uma maratona aí para não perder nenhum vlog. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!